A História da Palavra. Distribuição Sinapse. Há muito tempo, os povos antigos acreditavam que a escrita era uma dádiva dos deuses. A escrita era algo secreto e sagrado, e não da alçada das pessoas comuns. Só os escribas aprendiam a ler e escrever, e eram contratados pelos privilegiados, geralmente a realeza, a nobreza e a aristocracia. Tal informação era monopolizada pela elite, e o povo comum era mantido ignorante através das eras. Por fim, porém, a escrita passou de algo sagrado para algo usado pelas massas. Não era mais apenas para a elite, mas entrou na esfera do povo comum. A renascença da escrita, na qual a alfabetização se tornou uma característica das massas, foi outra revolução no desenvolvimento da humanidade. A Revolução dos Alfabetos. Ninguém sabe ao certo como e onde os alfabetos surgiram. Como a revolução da escrita começou? Um dos registros mais antigos do alfabeto foi achado em uma mina em Serabit el-Qadim, na península de Sinai, no Egito. A estrada para essas relíquias foi esculpida na montanha e está à beira de um penhasco. No alto deste pico de 200 metros, dizem que foi descoberto o primeiro alfabeto. O topo da montanha volta-se para o Mar Morto. A vista da mina ainda existe. É fácil entender porque um templo dedicado a Hathor, deusa do amor e da abundância, foi erguido aqui. Aqui e ali se vê monumentos semi-construídos. Esses monumentos são prova de que um povo semita de Canaã foi trazido à força para cá, há muito tempo, para o trabalho escravo. Em 1905, um arqueólogo britânico, William Flinders Petrie, descobriu aqui uma pequena esfinge. A princípio, a esfinge pequena e grosseira parecia insignificante para ter valor. Porém, Petrie percebeu que a esfinge se tornaria um marco na história da escrita. No ombro direito da esfinge está escrito em hieróglifos egípcios: para a deusa Hathor, a senhora de turquesa. Quando a esfinge foi descoberta, os hieróglifos egípcios já eram conhecidos. Do outro lado dos hieróglifos havia uma estranha forma de escrita nunca vista no mundo moderno. Em volta da esfinge havia cerca de 50 outras pedras com esses caracteres estranhos. A data da inscrição foi determinada em torno de 1500 a.C. O número de letras usadas não ultrapassava 30. O sistema de escrita que Petrie achou tinha cerca de 30 sinais. Isso era revolucionário. Os sistemas de escrita anteriores à invenção do alfabeto tinham centenas de sinais, tanto nos sistemas egípcio quanto no mesopotâmico. Tinham sinais para nomes de coisas, para ações, tipos de palavras, sílabas. Às vezes, tudo isso na mesma palavra. Quando Petrie achou um sistema que parecia ter só 30 sinais, sabia ter achado algo parecido com o nosso alfabeto, o que era muito diferente. 10 anos depois, um egiptólogo chamado Alan Gardner dedicou-se a decifrar a inscrição da esfinge. Ele se concentrou no fato de as letras da esfinge serem semelhantes em aparência aos hieróglifos egípcios. Gardner, assim como Petrie, fez uma tabela de hieróglifos egípcios semelhantes aos caracteres desconhecidos. Lembrando-se de que escravos de Canaã ou do povo semita tinham vivido ali, ele teve a ideia de ler as letras estranhas em idioma semita.
Lamd, Bet, Ain, Lamd, Tal. Era um conjunto de sons sem significado. Após tentativas e erros, ele teve a ideia de ler só os sons iniciais de cada letra. E disso ele obteve L, B, A, L, T. Originalmente, os idiomas semitas não tinham vogais. Então, Gardner pôs vogais livres entre as consoantes. Lebaalat. Em idiomas semitas, Baalat significa senhora, que é um epíteto da deusa Hathor. Finalmente, parte da estranha escrita era decifrada. Parecia ser para a senhora. Finalmente percebeu-se que a esfinge continha o mesmo texto em língua semita e egípcia. Gardner percebeu que esses símbolos eram letras do sistema alfabético. Um sistema que podia expressar um amplo conteúdo com apenas 30 símbolos deveria ser alfabético. Petrie e Gardner pensaram ter descoberto o primeiro registro de um sistema alfabético. Mais tarde, porém, pesquisadores no Líbano e em Israel descobriram inscrições 1 ou 2 séculos mais antigas que as achadas em Serabit el-Qadim. Não importava qual alfabeto tinha sido desenvolvido antes. Parecia claro que o Egito tinha muito a ver com a formação de tal sistema de escrita. No sul do Egito, ao longo da margem leste do Nilo, fica a cidade de Luxor, onde vários traços da cultura egípcia antiga ainda são vistos. O Egito Antigo era dividido em Alto Egito ao sul e Baixo Egito ao norte. Luxor era a principal cidade do Alto Egito. Em Luxor ainda se encontram locais que demonstram a grandeza da antiga cultura egípcia. O mais famoso dentre eles é o Templo de Karnak, agora uma popular atração turística. O Templo de Karnak é um complexo de obras dedicadas aos deuses de Tebas, Amon, Mut e Khonsu. A entrada principal é o primeiro pilono, uma enorme estrutura com 113 metros de comprimento e 37 metros de largura. Na entrada do templo fica a estátua de um dos faraós mais famosos do Egito, Ramsés II, parecendo um anjo da guarda. Quando se passa por Ramsés II, vê-se uma série de pilares na grande sala hipostila. Os pilares contêm uma variedade de obras de arte, de peças de 1 palmo de comprimento a trabalhos cobrindo um pilar inteiro. Todos têm tamanhos e formas diferentes, mas servem para louvar os deuses egípcios. Os hieróglifos não são a única escrita aqui, mas também são complexas obras de arte. Hieróglifo é uma palavra cunhada a partir de hiero e glifo. Hiero significa sagrado. Foi usada nesta descrição pois os egípcios consideravam esses escritos sagrados. Eles acreditavam que Tote, o deus da lua, inventara a escrita e dera as letras aos humanos. Os hieróglifos eram bonitos, mas trabalhosos para escrever. Eram mesmo destinados a ser escritos por deuses. Há cerca de 200 anos, o exército francês de Napoleão achou os agora obsoletos hieróglifos egípcios e os reapresentou ao mundo. Em 1799, na vila egípcia de Rosetta, o exército francês descobriu a hoje famosa Pedra de Rosetta. Em 1822, o linguista francês Jean-François Champollion conseguiu decifrar a obscura escrita sagrada achada na Pedra de Rosetta. A natureza complexa dos hieróglifos tornou difícil decifrar o texto. Uma palavra ou sentença podia conter ideogramas, fonogramas e símbolos determinativos, que combinavam outros símbolos para criar novos significados. A natureza diversa dos hieróglifos que Champollion descobrira era a chave para entender o sistema. Imagine que esta figura de um pato possa ser interpretada simplesmente como um pato. Nesse caso, o hieróglifo é um ideograma.
Mas, quando o pato é colocado ao lado do som, significa filho ou descendente masculino. As duas letras se referem ao filho do deus Sol, Ra, uma interpretação totalmente diferente. Neste caso, esse hieróglifo é um símbolo determinativo. Outras vezes, porém, esses hieróglifos representam um som Sa, sem significado em especial. Neste caso, é um fonograma. Descobriu-se que os hieróglifos incluíam 3 tipos de símbolos: ideogramas, fonogramas e símbolos determinativos. Entre eles, os fonogramas eram os mais relacionados aos símbolos alfabéticos. Alguns sinais, então, têm valor de 2 consoantes seguidas. Alguns têm até o valor de 3 consoantes seguidas e outros têm o valor de uma só. Poderia ser um tipo de alfabeto, apesar de os próprios egípcios nunca terem isolado os sinais que tinham só uma consoante. Sempre usavam os 3 juntos, sinais palavras e sinais para valores fonéticos para 1, 2 ou 3 consoantes. Todo o sistema hieroglífico continha cerca de 700 caracteres. Entre eles, 66 eram fonogramas. Dos 66, 24 correspondiam a um único som por letra, característica de um sistema alfabético. Com as letras foi feita uma tabela para corresponder aos sons do alfabeto. Agora, usando as letras, pode-se escrever o nome da famosa rainha egípcia, Cleópatra. Entre as formas antigas de escrita, só os hieróglifos egípcios continham caracteres de som único. Os sistemas de escrita cuneiforme não tinham essa inovação. Parece que os alfabetos que usamos hoje emprestaram isso dos antigos hieróglifos egípcios. Se os hieróglifos egípcios continham o início do sistema alfabético, quando e onde um alfabeto concreto finalmente passou a existir? Por volta do século XV a.C., havia uma cidade-estado chamada Ugarit, onde hoje fica a fronteira entre a Síria e a Turquia. Após saírem de Luxor e Serabit el-Qadim, os caracteres alfabéticos chegaram ao porto de Latáquia, onde hoje fica a Síria. Ugarit era uma cidade-estado ocupada por canaanitas, um dos povos semitas da região. Era um lugar onde as culturas oriental e ocidental se encontravam. Produtos de todo o mundo eram vendidos nos mercados e ruas de Ugarit. Com mercadores de toda a região falando várias línguas e dialetos, era necessário um sistema de escrita simples e preciso. Viajando-se para o interior a partir de Latáquia, chega-se a uma pequena vila chamada Ras Shamra. Aqui se encontram as antigas ruínas de Ugarit. O Palácio Real, no centro das ruínas, leva ao Templo de Baal. Há pedras angulares e paredes desmoronadas aqui e ali, mas não restam indícios da prosperidade de Ugarit. Porém, sob a área deste templo, foi encontrada uma importante relíquia que ajudou a esclarecer a história do alfabeto. Era o mesmo tipo de tábua de argila que veio da Mesopotâmia. A maioria das tábuas de argila encontradas aqui era cuneiformes. Achou-se tábuas contendo escrita de uma ampla gama de línguas faladas neste centro comercial: sumério, acádio, hitita, urrita e ugarítica. Assim, achamos várias línguas representadas lá. Há 8 línguas representadas em 5 escritas diferentes.
Achamos algumas das principais línguas do Oriente Próximo, como o sumério, o acádio e o hitita, em escrita cuneiforme. Há outro tipo de cuneiforme lá usado para escrever no idioma nativo da cidade de Ugarit, chamado Ugarítico. Entre as tábuas de argila, uma continha 22 cuneiformes. Era o alfabeto cuneiforme ugarítico. O alfabeto cuneiforme ugarítico era arranjado mais sistematicamente e tinha um número menor de letras que o sistema alfabético encontrado em Serabit el-Qadim. Porém, a real importância da descoberta do alfabeto ugarítico foi ser possível ver nele a ordem alfabética pela primeira vez. A ordem não corresponde exatamente à dos alfabetos modernos, mas há, contudo, uma ordem clara no sistema. Não sabemos ao certo quem inventou a ordem do alfabeto, mas temos no Ugarítico do século XIII a.C. o primeiro abecedário já descoberto. Abecedários são inscrições que apenas mostram o alfabeto em ordem. Talvez seja um tipo de texto de exercício. Temos no Ugarítico abecedários que usam a ordem do alfabeto usado pelos fenícios e hebreus. E ele acabou tendo basicamente a mesma ordem do alfabeto que existe hoje em inglês. Por volta de 1200 a.C., Ugarit caiu devido a um terremoto ou ataque externo. Quando a cidade esquecida acabou desaparecendo, os segredos do alfabeto ugarítico desapareceram com ela. O que houve com os traços do alfabeto ugarítico após a queda? Heródoto, o chamado pai da história, disse que o alfabeto foi levado à Grécia por Cadmos, um príncipe guerreiro lendário da Fenícia. Antes do século XV a.C., uma coalizão de poderosas cidades comerciais controlava o mar Mediterrâneo e muitas regiões além. Juntas, essas cidades, incluindo Biblos, Tiro e Sidon, chamavam-se Fenícia. Biblos, localizada no atual Líbano, é famosa pelo cedro desde a antiguidade. A Fenícia vendia a madeira dessa árvore em troca de papiro, que trocava com a Grécia e outros países em torno do mar Mediterrâneo. Essas eram as chamadas rotas comerciais. O quartel-general da Rota do Papiro veio a ser conhecido pelo nome de seu principal produto, papiro. Com o tempo, esse nome mudou para o que hoje conhecemos como Biblos. Até a palavra Bíblia vem do nome do produto. Os cedros eram um grande trunfo dos fenícios. Esse símbolo de prosperidade os tornou ricos e poderosos. O cedro era famoso na antiguidade. Sabemos disso pelos egípcios, principalmente pelos mesopotâmios, que vieram para cá com o propósito de levar esse tipo de madeira. Era usada basicamente para construir templos e palácios. Também usavam para construir barcos, os barcos sagrados do deus Amon, por exemplo. Perto das florestas de cedro encontram-se as ruínas de Biblos, em uma pequena vila litorânea. Aqui se encontra uma relíquia importante que ajuda a entender a história do alfabeto. Em 1922, um deslizamento expôs uma tumba esquecida sob a areia. Era o sarcófago do rei Ahriman. O sarcófago de Ahriman pode ser visto hoje no Museu Nacional do Líbano, em Beirute. Esta relíquia é a primeira representação encontrada que mostra semelhanças com os alfabetos modernos. A superfície do sarcófago é decorada com um magnífico baixo relevo.
A escrita circunda a tampa do sarcófago. Examinando cada símbolo um a um, ficou claro que eram parte de um sistema alfabético. No século V a.C., Heródoto disse que os fenícios levaram o alfabeto à Grécia. Aconteceu que não era uma lenda, afinal, mas a história real. A contribuição da Fenícia foi um marco no desenvolvimento do alfabeto. Essas letras podem apontar em direções diferentes e ter formas um tanto complicadas, mas claramente deram forma à raiz dos alfabetos modernos. O lugar onde os modernos alfabetos começaram a se formar foi a Fenícia. É a verdadeira origem do alfabeto moderno. A jornada do alfabeto a partir dos hieróglifos egípcios seguiu até Serabit el-Khadim e Ugarit, antes de acabar na Fenícia. A Fenícia é importante não só por ter dado forma a letras parecidas com as que usamos hoje, mas também por ter disseminado o novo sistema alfabético em sua vasta esfera de influência. Começando no século XV a.C. e continuando por quase 2000 anos, a Fenícia foi um império marítimo extenso que controlou uma grande área de terra e mar, do Oceano Atlântico até o leste do Mar Mediterrâneo e além. Seus navios ajudaram a espalhar o alfabeto fenício por todo o mundo antigo. Ao cruzar os mares até a Europa, ele se desenvolveu no alfabeto grego e mais tarde no alfabeto romano. Essa foi a fonte de todos os alfabetos da Europa Ocidental. E no Oriente transformou-se num alfabeto aramaico e então nos alfabetos indiano, persa, arábico e hebraico. O alfabeto se espalhou para o Oriente e o Ocidente. Para o Oriente, pois os arameus tomaram o alfabeto fenício e o usaram com a sua própria língua. O alfabeto se espalhou para os nabateus e daí para os árabes. Assim, o alfabeto arábico que vemos hoje é, na verdade, produto de um alfabeto aramaico antigo, que descende dos fenícios também. O alfabeto fenício tornou-se a raiz de vários sistemas de escrita. Apesar de pensarmos nos alfabetos europeus ocidentais, que se desenvolveram das letras romanas e gregas, quando pensamos em sistemas de escrita, os sistemas influenciados pelos fenícios incluem várias outras línguas. Os alfabetos grego e romano são um ramo do gigantesco sistema alfabético fenício. Como esses diferentes alfabetos vieram a existir, apesar de terem uma fonte semelhante? As mudanças podem ser demonstradas facilmente, descrevendo-se o que houve com duas letras, A e B, as primeiras do alfabeto. Uma letra do alfabeto de Serabit el-Khadim era Aleph, significando vaca. Ela se tornou o alfa do alfabeto grego e o A do romano. Bet significava casa e se tornou o beta do alfabeto grego e o B do romano. O próprio nome alfabeto vem da pronúncia grega de A e B, alfa e beta. Afinal, os nomes das duas primeiras letras do alfabeto vieram a representar o alfabeto em si. É verdade que a história do alfabeto tem milhares de anos, mas por que esse desenvolvimento foi mais revolucionário que outros da escrita antiga? Na antiguidade, leitura e escrita não eram destinadas às massas. A habilidade em si era a posse exclusiva da elite dos privilegiados. Para o povo comum, a alfabetização era uma muralha intransponível. Em outros sistemas de escrita no Antigo Oriente Próximo, por exemplo, a escrita cuneiforme mesopotâmica e hieróglifos egípcios,
Só um pequeno grupo de elite sabia ler e escrever. Levava-se anos para entrar nesse grupo e aprender todos os sinais. O grupo era muito poderoso. Por exemplo, eram os únicos que liam textos religiosos ou textos legais e os apresentavam ao resto do povo. Mas com o sistema alfabético e a possibilidade de mais alfabetização, todo esse poder foi difundido. Isso é revolucionário. Não vejo como, por exemplo, sem a alfabetização universal, pode-se pensar em um sistema político como as democracias que temos hoje. Seria um pré-requisito para elas. Há muito tempo, a escrita se tornou um símbolo de poder usado para oprimir as multidões. Mas com o nascimento dos alfabetos, a escrita se tornou mais acessível às massas, tornando-se uma ferramenta da democracia. Realmente, a história do alfabeto anda ao lado da história do ser humano em sua luta sem fim pela liberdade e pela igualdade. Versão brasileira, Vison Voice Rio.